E aí galerinha, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou mostrar para vocês como trabalhar usando o Left Join. Para quem não sabe ainda mais ou menos como funciona, o Left Join vai relacionar três tabelas, certo? A primeira tabela será uma tabela chamada clientes e essa tabela tem que estar preenchida com alguma coisa. Se ela não tiver preenchida com nada e ela não ser relacionada com as outras duas, vai trazer erro, ou seja, vai trazer valores vazios. Então a primeira tabela, que é da esquerda, né, que vai ser a primeira tabela, ela tem que ter informação. Isso é válido caso você queira fazer aí um sistema de busca no seu sistema e precisar relacionar várias tabelas. A gente tem o Left Join, o Inner Join e o Right Join, certo? Depois eu passo para vocês o restante dos outros itens, beleza? Mas por enquanto, Left Join. Eu vou criar aqui os bancos de dados, né, que a gente precisa. Então eu vou criar aqui um banco, na verdade já tem aqui ó, um banco de dados chamado loja. Eu acho que ele está vazio, ó, certo? Dentro do banco de dados loja, eu vou criar uma tabela chamada clientes e vou colocar aqui, deixa eu ver, eu preciso ter o ID do cliente, o ID do produto que ele comprou, certo? E o ID do vendedor que atendeu ele. Então eu preciso de 3 colunas, 4, né? Porque tem o ID do cliente. Então vou colocar aqui 4 e executar. Beleza? Vamos cadastrar essas informações aí para ficar funcionando. Então vamos lá. ID cliente, certo? Eu vou colocar aqui como inteiro, tamanho 11, alto incremento e índice primário. Vou colocar aqui, ó, cliente nome, vai ser aqui no tipo varchar, vou colocar 100. Vou colocar aqui também ID vendedor, tamanho 11, ID produto. Ou seja, esses 3 itens aqui, esses 2 itens, ID vendedor e ID produto, tem que estar em outra tabela, tá? Então, para você relacionar itens das outras tabelas, tem que estar na primeira tabela que você vai usar. Então, ID vendedor e ID produto. Vou executar aqui e vou criar as outras 2 tabelas para a gente fazer também aqui certinho. Já tem aqui o clientes, vou colocar aqui agora aqui. Opa, deixa só eu voltar aqui. Aqui, então vou colocar aqui produtos, né? Tem até criado aqui já. O produtos eu tenho que ter o que? O ID do produto, o nome do produto. Então eu vou colocar 2. Porque no produto eu não posso cadastrar quem comprou aquele produto, certo? Então ID produto, tá até aqui já. 11, alto incremento primário. Executa. Vou colocar aqui, ó, produto, certo? E vou colocar aqui como varchar 100. E agora eu vou criar outra tabela, que vai ser a tabela de vendedores. Então eu vou relacionar o cliente comprou qual produto e com qual vendedor ele comprou esse produto, beleza? Para vocês verem como que é facinho. Vou criar aqui uma outra tabela chamada de vendedores. Tabela vendedores eu preciso ter o ID do vendedor, o nome do vendedor e o ID do cliente, ou seja, para qual cliente aquele vendedor vendeu. Se eu quiser também eu posso colocar o ID do produto para saber qual produto aquele vendedor vendeu, tá? Então eu vou colocar 4. Eu consigo fazer uma boa de uma relação entre tabelas aqui fazendo essas informações. Então aqui vai ser assim, ó, ID produto, ID vendedor 11, alto incremento primário. Esse PHP mais de mim tá mais lento que tudo. Vendedor nome vai ser varchar 100 também. Vou colocar aqui agora assim, ó, ID cliente. Esse ID cliente tá na tabela cliente, então tem que ter inteiro 11 e o ID produto. O ID produto está na tabela produtos, então eu também tenho que colocar aqui para saber qual produto ele vendeu. E executa. Agora eu vou cadastrar em cada tabela uma informação. Na hora de cadastrar a informação, você tem que cadastrar certinho para você não trazer a informação errada. Então assim, eu vou colocar aqui pelo cliente primeiro. Não, o cliente eu vou cadastrar por último. Vou cadastrar aqui ó, o vendedor, certo? Eu vou aqui ó, insere. Então o ID do vendedor é automático. Então o nome do vendedor vai ser o Lucas. O ID do cliente, ele vendeu para o cliente 1, né? Quando eu cadastrar lá eu vou ter o cliente 1. E ele vendeu o produto 1. O Paulo
vendeu para o cliente 2 o produto 2, beleza? Eu coloquei 1 e 2 porque eu sei que eu vou cadastrar duas pessoas, tá? Então aqui, ó, na tabela vendedores, eu tenho duas pessoas, ó. Então o vendedor Lucas vendeu para o cliente 1 o produto 1 e o Paulo para o cliente 2 o produto 2. Vou lá em produtos e vou cadastrar também os produtos. Então aqui qual é o nome do produto? O produto vai ser mouse e o outro produto aqui vai ser teclado. Então produto 1, produto 2. O ID do produto não precisa porque é automático. Beleza? Então já tenho aqui também a tabela produtos cadastrada. Ó, produto 1 e produto 2, mouse e teclado. E agora os clientes. O insere aqui, né? Rapidinho. Deixa só eu confirmar aqui uma coisa. Vendedores. 1 vendeu para 1, 2 vendeu para o 2. Beleza. Insere. Vamos ver. Então vamos lá. Cliente nome. Vou colocar aqui João Paulo. Ele vem o cliente, o vendedor 1, né? Produto 1. Mário Covas 2. Então o cliente 1 comprou, né, com o vendedor 1 o produto 1. O cliente 2 comprou com o vendedor 2 o produto 2. Agora vamos executar. Então, ó, nossa tabela tá toda relacionada, certo? Repara o seguinte, ó, o nome do cliente, João Paulo, comprou com o vendedor 1 o produto 1. Se eu vim aqui em vendedores, o vendedor 1 vendeu para o cliente 1 o produto 1, certo? Então, eu relacionei os dois valores. Agora, vamos vir aqui, ó, em SQL, tá? Não importa se você está em qual tabela você está. Você pode estar até na base de dados se você quiser. Ó, vou vir aqui, ó, SQL, e vou fazer o left join direto aqui para ver se está funcionando. Se funcionar, ele vai me retornar a relação de tabelas. Aí eu vou lá no PHP e posso usar lá, beleza? Então, vou colocar aqui, ó, select, certo? Vou colocar os nomes das tabelas, tá? Clientes. Se você quiser trazer campos, você coloca assim, ó, ponto id cliente, por exemplo. Você escolhe o item que você quer. Se você quer trazer todos os itens, você coloca ponto asterisco. Aí ele vai trazer todos os valores daquela tabela. Eu não recomendo fazer isso quando tiver senha, tá? Aqui, como aqui não tem senha, não tem problema. Vendedores. Beleza? From. A primeira tabela que vir depois do from é a tabela principal, ou seja, ela tem que estar cadastrada. Então eu vou colocar aqui, ó, clientes. Se não tiver cliente, eu não vendo e eu não compro. Então ela vai ser a principal. From clientes, left, join, certo? Qual tabela eu vou relacionar primeiro? Eu vou relacionar primeiro com a tabela de produtos, beleza? On, certo? Aí agora eu vou fazer o relacionamento entre campos, ou seja, o clientes.id id produto tem que ser igual a produtos.id produto. Então aqui eu já falei assim, ó, você vai relacionar para mim o produto que está lá na tabela clientes com o produto que está na tabela produto. Repara que estou relacionando os IDs, ó, id produto, id produto. Agora eu vou relacionar a tabela vendedores com a tabela clientes. Coloco left join de novo, certo? Já está muito pequeno aqui, deixa eu aumentar um pouquinho mais. Opa, aí left join. Aí eu vou colocar aqui, ó, vendedores on clientes.id cliente, opa, id vendedor, desculpa, foi igual a vendedores.id vendedores, ou id vendedor, certo? Então relacionei o cliente id vendedor com o vendedor id vendedor, beleza? Aí eu posso colocar aqui uma cláusula, né, onde, certo, clientes.id cliente for igual a 1, exemplo, ou seja, então, tudo isso aqui que ele vai fazer é só para o cliente 1. Eu vou trazer o cliente 1, vou saber quem ele comprou, com quem ele vendeu e qual produto ele comprou. Então, vou até copiar aqui para depois fazer com 2. Ó. Copiei e vou colocar aqui, ó, executar. Ó. Certo? Então, eu trouxe aqui, ó, o ID cliente 1 é o cliente João Paulo. Ele comprou com o vendedor 1, o produto 1, né? Eu tenho 2 ID produto porque eu tenho o ID produto em 2 tabelas. Eu não precisava ter na tabela vendedores, mas eu coloquei só por precaução. O produto é o mouse, o ID vendedor é 1, né? Também tenho aqui que tem 2 tabelas. O vendedor nome é o Lucas
o ID do cliente é 1 e o ID do produto é 1. Beleza? Então eu trouxe todas as informações certinhos. Vou fazer aqui SQL de novo. Vou colocar aqui o 2 agora. Vamos ver o que ele vai trazer no 2. Executar. Olha lá. O ID do cliente é o 2. Ele é o Mário Covas. Comprou com o vendedor 2. O produto 2. Né? O ID produto 2 de novo, não tem problema. Produto é o teclado. Vendedor 2. Vendedor nome Paulo. ID cliente 2. ID produto 2. Certo? Então, aqui a gente fez uma relação de tabelas. Se eu fazer isso aqui agora, ó, vim aqui em clientes. E vou limpar ela. Vou vir aqui, ó. Vou até selecionar aqui direto. Apagar. Ó, vou apagar os dois valores da tabela clientes. Vou executar o SQL de novo. Né, vou colocar aqui, ó, onde o cliente for 1 e vou executar. Ó, repara, não deu erro, mas ele também não trouxe nenhum registro. Por quê? Porque tudo é dependente da tabela de clientes. As outras tabelas podem estar preenchidas. Se a tabela clientes não tiver preenchida, não vai funcionar. Vou cadastrar de novo aqui outro cliente. Vou colocar cliente Maria, comprou com o vendedor 2, o produto 1. Beleza? Vamos ver aqui, executar. Certo? Acho que agora é o ID 3, né? Ó, o ID é 3. Vou executar o SQL de novo. Ó, colei aqui o 3. Ó. Beleza? Executar. Olha lá, agora trouxe. Então a Maria é o 3. Comprou com o 2, o produto 1, que é o mouse, né? Certinho, beleza? Então essa foi a aula aí de Left Join. Espero que vocês tenham entendido. E até a próxima.